Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje a gente vai resolver um exemplo sobre arranjo simples. Então, para a gente entender como funciona esse exemplo, vamos lá para a leitura da questão. Diz o seguinte, consideramos as letras A, B, C e D, quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes de duas letras distintas é possível formar com elas? Primeiro, como que eu vou descobrir que essa é uma questão de arranjo simples? Primeira coisa para a gente observar, ele nos dá aqui uma quantidade de elementos, isso é uma característica que a gente vai ter em todos os itens que a gente vai ter da parte de análise combinatória. Só que qual é o detalhe? Ele nos dá uma quantidade de elementos e os agrupamentos vão ser feitos em quantidades menores. Então, o que foi que ele deu para a gente aqui? 4 letras que vão ser organizadas de quê? De duas em duas letras. E aí, um outro detalhe que vai garantir para a gente que esse daqui é um arranjo simples, é que essas letras vão ser distintas, ou seja, não pode ter repetição. Então, se eu tenho um grupo maior de elementos, esses elementos vão ser organizados em agrupamentos menores e eles são distintos, o que é que vai caracterizar para a gente? Um arranjo simples. Então, que arranjo simples a gente vai ter aqui? A gente vai já começar a resolver ele. Só que tem um detalhe, fiquem muito atentos nessas duas palavrinhas que eu vou mostrar agora para vocês. A questão, a pergunta quais e quantos agrupamentos ordenados a gente pode formar? Quais e quantos? Por quê? Se ele te pergunta quais, você vai ter que identificar quais são esses agrupamentos que vão ser feitos. Se a questão te pergunta quantos, você precisa apenas calcular para você saber quantos vão ser. Como a questão aqui está pedindo quais e quantos, a gente vai fazer as duas resoluções. Quais e quantos para a gente entender como é que funciona. Um outro detalhe que vai caracterizar para a gente que isso também é um arranjo simples, é que esses agrupamentos são ordenados. O que isso quer dizer, né? Que eu vou fazer a organização desses elementos aqui. Olha, por exemplo, como são de duas em duas letras, A e B é um agrupamento. BA é outro agrupamento, porque essa ordem ela vai fazer diferença aqui, ok? Então, vai ser basicamente isso daqui. Então, a gente vai ver 3 formas de a gente resolver esse mesmo exemplo. O primeiro é o que a gente chama de diagrama de árvore. É a primeira forma que a gente vai utilizar para resolver. E a gente vai utilizar o diagrama de árvore justamente para resolver essa parte aqui que ele pergunta quais. Tá? Então a gente vai ver quais são esses agrupamentos. O que a gente vai fazer? Olha só, como os agrupamentos têm que ser feitos de 2 em 2, vou começar com a letra A. Tá? Então a letra A ela pode ser combinada com quem? Pode ser combinada com B, C ou com D. Olha só, a letra A pode ser combinada com B, C ou D. Ok? Então, quais são os agrupamentos que vão ficar? Vai ficar aqui AB, vai ficar aqui AC e aqui AD. Então, a gente tem aqui os primeiros 3 resultados, ok? Agora a gente vai fazer as combinações que começam com a letra B. Então, B ele pode ser combinado com A, com C ou com D. Observa que eu peguei o B para combinar com A, C ou D, qualquer um desses. Por que eu estou riscando aqui? Só para lembrar o que foi que eu já fiz, tá? Então, quais são os resultados que a gente vai ter aqui? Vou colocar agora. Então, vai ser BA. Observa que AB é um agrupamento, BA é outro, tá? Representa outro agrupamento. Então, BC e BD. Fizemos aqueles que começam com A e começam com B. A gente vai agora para aqueles que começam com C. Vou fazer mais aqui, então. C, ele pode ser combinado com A, com B e com o D. Então, a gente vai ter o quê? CA, CB e CD. Terminou? Não, faltam os agrupamentos que vão ser feitos com a letra D. Vou fazer mais para cá para frente. O D pode ser combinado com A, com B e com C. Então vai ficar aqui, DA, DB e DC. Aqui a gente acabou realizando todas as combinações. Como a questão queria saber quais são as combinações AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, BD, ou DB, né, e DC. Então, vão ser essas as combinações que a gente vai ter. Só que a questão pergunta também quantas são. Quando a gente faz essa utilização de diagrama de árvore para identificar quais são, basta a gente contar a quantidade de resultados que a gente teve, que a gente vai ter quantos vão ser. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Então, eu tenho um total aqui de 12 combinações diferentes, 12 agrupamentos diferentes. Isso vai representar para a gente os arranjos simples que podem ser feitos, tá? Uma outra forma da gente resolver isso aqui é o que a gente vai ver agora. Seria o quê? Seria a gente utilizando aqui o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. No princípio fundamental da contagem, o que a gente vai utilizar para a gente fazer esse mesmo cálculo, só que agora utilizando o princípio fundamental da contagem? Eu preciso sempre observar, para utilizar o princípio fundamental da contagem, os agrupamentos. Quantos elementos eu vou ter no agrupamento? Eu vou ter 2 elementos. Então, eu vou ter uma quantidade que representa o primeiro e o segundo elemento desse agrupamento. Já que são de 2 em 2 letras, eu vou colocar aqui a quantidade de letras que pode ficar na primeira posição e a quantidade de letras que pode ficar na segunda posição. Olha só. Então, aqui na primeira posição pode ser A, B, C ou D. Pode ser qualquer uma das 4. Então, qualquer uma das 4 ocuparia a primeira posição. Isso aqui vai ser multiplicado pela quantidade que vai ocupar a segunda posição. Por isso que a gente diz que é o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. O que acontece? Aqui, então, como a questão está dizendo para a gente que eles são ordenados e eles são distintos, que é o que a gente tem aqui, se eu tenho 4 possibilidades aqui, pode ser qualquer uma das 4, A, B, C ou D. E aí, como eles têm que ser distintos, da feita que fica uma aqui, só sobraria o quê? Ficaria uma das 4 aqui, só sobraria 3 para a próxima, para ocupar o próximo espaço que eu tenho aqui. Então, o cálculo que eu teria era 4 vezes 3, que dá 12 também. Observa que dá o mesmo resultado do que a gente fez no formato anterior, que era utilizando o diagrama de árvore. Então, a gente tem 2 formas diferentes de resolver e a gente vai agora para a terceira forma de resolver o mesmo problema, para que você consiga identificar as 3 formas que a gente vai ter. A terceira forma é justamente utilizando pela fórmula do arranjo simples. Tá? Então, essa vai ser a terceira forma. Arranjo simples, só para a gente lembrar, eu vou ter um arranjo, então, aí só para a gente lembrar, o primeiro número que eu coloco é a quantidade de elementos que eu tenho. São 4 elementos. Arranjo de 4 elementos, organizados de quanto em quanto, como são 2 letras, organizados de 2 em 2. Lembra que o primeiro que eu coloquei representa o N e o segundo representa o P, sempre nesse formato. N é a quantidade de elementos, o P são os agrupamentos que eu vou ter com as suas quantidades representadas aqui, no lugar do P. E aí a fórmula é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, vai ser 4 fatorial sobre, como é N menos P, 4 menos 2 fatorial. Vai ser isso aqui que a gente vai ter para resolver. Em cima, eu vou repetir o 4 fatorial, porque eu vou resolver a parte de baixo, eu tenho uma subtração aqui, ó, 4 menos 2 vai ser 2 fatorial. Vou resolver a parte de cima, tá? Para que a gente chegue num momento que a gente vai conseguir simplificar com o de baixo. Então, resolvendo 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Já vou colocar o fatorial atrás do 2, por quê? Porque já tem um 2 fatorial lá embaixo e ele vai ser simplificado. Então, eu vou ter aqui, ó, repetir o 2 fatorial, que é o que eu vou ter? 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou simplificar, porque é um número dividido por ele mesmo. Eu não estou nem multiplicando para saber quanto é que dá, apesar de ser uma multiplicação simples. Mas se eu tenho um número dividido por ele mesmo, eu posso simplificar. O que sobraria, então, para a gente calcular? 4 vezes 3 te dá o quê? 12 também. Então, observa que, se eu resolver por arranjo simples, eu chego no resultado 12. Se eu resolver por princípio fundamental da contagem, resultado 12. Se eu resolver por diagrama de árvore, o resultado é 12. Qual é a diferença, então? Posso usar qualquer uma das 3? Você pode usar qualquer uma das 3 formas de resolução. Tá? E aí, qual é o detalhe que você vai ter que se atentar? Se você for utilizar o princípio fundamental da contagem, você tem que interpretar a questão com calma para você identificar a quantidade de elementos que você tem, quantos desses elementos podem ocupar a primeira, segunda ou quantas posições tiverem. Se você for utilizar só a fórmula do arranjo simples, você só precisa focar em uma coisa. Na questão, identificar quem é o N, quem é o P, jogar na fórmula e resolver. Então, aí fica a seu critério qual é o formato que você vai utilizar. Assim como você pode utilizar o princípio fundamental da contagem, que geralmente ele não é tão utilizado, principalmente quando você tem valores maiores, porque vai dar muito trabalho, vai consumir muito tempo para conseguir resolver. Tá? Então, a gente acaba focando mais nesses 2 formatos aqui, que eles são mais rápidos.
a não ser quando a pergunta traz esse item bem aqui, ele te pergunta quais são. Aí no quais são a gente acaba utilizando mais o diagrama de árvore. Tá? Então era essa aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações da próxima aula. Até mais, galera. Valeu!